Quando falamos em jogadores de futebol, logo temos uma imagem na nossa cabeça de corpos que atuam como máquinas. Correr, saltar, chutar, mudar de direção, tomar decisões rápidas e precisas. Mas e se eu te dissesse que um dos maiores jogadores que já passou pela face da terra conviveu durante toda a sua carreira com uma deficiência e que no começo da sua trajetória ele era zombado por isso? E se você acha que eu tô falando sobre a deficiência hormonal que Lionel Messi tinha quando era mais novo e que quase comprometeu sua carreira, ou Franck Ribéry e Carlitos Tevez, que tem cicatrizes permanentes em seu rosto, ou o zagueirão Nacho, que convive com a diabetes desde os 12 anos de idade, a resposta é definitivamente não. Eu estou falando de um brasileiro, que por muitos até hoje é considerado maior do que Pelé. Por isso hoje vamos ver a ascensão e a queda de Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas. Mané das pernas tortas. Aí vai Mané. Sai o lindo de Brunet, vai Mané, faz o gol. Uma grande jogada de Garrincha, sacudiu. E somente se você gostar de verdade do conteúdo, você deixa um like no final do vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não ficar por fora de nada. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a história de Vitor Vasquez e logo depois sobre Fábio Paim, dois craques com histórias parecidas, porém destinos completamente diferentes. Jogadores que desde muito jovem eram tratados como diamantes, mas frustraram as expectativas de todos que acreditavam que eles fariam história no futebol. Mas quando se trata de Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha é completamente o oposto. Nascido em Pau Grande, distrito de Magé, desde o momento em que nasceu, os médicos já viram que se tratava de um garoto especial. O bebê tinha um problema na formação da coluna, e uma de suas pernas era alguns centímetros maior do que a outra, e uma curvada para dentro e outra para fora. E segurando o seu filho nos braços, os pais receberam a notícia de que seu filho talvez nunca pudesse praticar uma atividade física, e com muita sorte, quem sabe, pudesse andar. Garrincha andou, e talvez ali já fosse um sinal de que algo grande aconteceria em sua vida. O tempo se passou e aos 13 anos, Garrincha só usava o futebol como uma válvula de escape para se divertir com os amigos e camuflar de alguma forma sua dura realidade. Vindo de uma família muito pobre, com 14 irmãos e, para dificultar ainda mais seu caminho, seu pai era alcoólatra. E muitas vezes, de forma ignorante, colocava bebida na mamadeira de seus filhos, quando eles ainda eram bebês. E em algumas crises ele chegava a agredir sua família. Mané parecia predestinado a viver como um operário para ajudar no sustento da casa. Jogar profissionalmente não era seu objetivo, porém ele sempre demonstrou ser diferente e resolvia a parada em todas as partidas pelo time da fábrica a qual trabalhava. Sua fama se espalhou rapidamente pela região, até que por coincidência um olheiro do Botafogo e conterrâneo dele estava na cidade e foi assistir um jogo do Mané. Não deu outra. E ele pediu para que na segunda-feira Garrincha se apresentasse para fazer um teste no Botafogo. Na época era muito mais acessível que hoje. Existia testes para o profissional, coisa que há muito tempo já não existe mais. E na segunda-feira Manuel estava lá, pronto para o teste. Mas o que ele não esperava é que seria zombado. Por conta de suas pernas tortas, gerou um murmurinho no clube. Chegaram a chamar ele de aleijado. Só que Mané mostrou que suas pernas tortas jamais seriam um empecilho. E no seu primeiro toque na bola, canetou o cara do Botafogo, Nilton Santos, principal lateral do time e da seleção brasileira. E para ter dimensão do que Garrincha fez, o próprio Nilton Santos implorou para a diretoria do Botafogo para que contratasse o garoto. E acho que nem o Nilton Santos, nem o Fogão imaginava que estavam prestes a ver o que pode ter sido a ascensão mais rápida da história do futebol. Na sua estreia pelo Fogão, Garrincha marcou um hat-trick. Parecia que ainda era aquele menino que jogava pro time da fábrica com os amigos nos finais de semana. O tempo foi passando e cada vez mais Garrincha ganhava seu espaço no cenário do futebol. Mas ele nem sequer tinha dimensão do que estava acontecendo. Além de ter problemas físicos crônicos em sua perna, ele ainda portava uma espécie de atraso mental, que fazia ele parecer somente mais um jogador frio, que não se importava se era final da Copa do Mundo ou jogo do bairro. Para ele era hora de ser feliz. Em seu primeiro ano no Botafogo, já superou todas as expectativas. Um garoto vindo de um time de fábrica marcou 20 gols em 26 partidas, mas por ser muito jovem e ainda não passar tanta confiança, ficou de fora da Copa do Mundo de 1954. Mas isso mudou, quando a seleção brasileira viajou à Itália para fazer 2 jogos preparatórios para a Copa de 58, um contra a Inter de Milão e outro contra a Fiorentina. Ele saiu da reserva, e desde o momento em que entrou, parecia que Garrincha estava brincando com criança. Driblou todo mundo, goleiro, zagueiro, entrou com bola e tudo. 4-0 pro Brasil. O pagode já estava armado para a Copa. As expectativas do Brasil não eram tão grandes no time. E se você acha o banco de reservas um lugar ruim, foi lá que Pelé e Garrincha ficaram nas 2 primeiras partidas da Copa. E somente na terceira, quando o Brasil iria enfrentar a temida União Soviética, que eram os favoritos da competição, liderado pelo que pode ter sido o maior goleiro de todos os tempos, Lev Yashin. Que bom momento para Garrincha e Pelé saírem jogando pela primeira vez juntos. Toda a mídia, para variar, já zombava, dizendo que Pelé era muito jovem para um jogo desse tamanho, e que colocar Garrincha era uma decisão estúpida. Desde aquela
época, os jornalistas falando um monte de besteira. Resultado, os dois garotos amassaram. Com 15 minutos já tinha virado um chocolate. Nesse jogo, o Garrincha chegou a ficar por quase 1 minuto consecutivo com a bola driblando o time adversário e fez o estádio vibrar como nunca. Parece que a única coisa estúpida que havia acontecido ali eram os jornalistas falando que não sabiam de quem nem sequer conheciam ainda. Depois da estreia, eles não saíram mais. Garrincha e Pelé conduziram o Brasil à conquista da Copa de 58 em cima da Suécia, por uma vitória monstruosa de 5-2. Mané não deixou o dele, mas desde então, vestindo a amarelinha, essa dupla está invicta. Com o status de campeão do mundo, Garrincha ganhou uma fama a qual ele mesmo nunca gostou. Indo na contramão do que pensam os jogadores de hoje em dia, né? Ele nunca lidou bem com essa fama repentina. Na verdade, ele nunca ligou pra isso e nem mesmo pra dinheiro. Por ser matuto, talvez tenha sido usado pelos dirigentes do Botafogo, com a desculpa de que ele era patrimônio do clube. Em 1962 eu já era bicampeão do mundo e bicampeão do Botafogo. Foi quando eu recebi a primeira luva do Botafogo de 12 mil cruzeiro e 150 conto por mês. Esse pessoal então usou, Mané Garrincha? Usou muito bastante, eu fiz muito sacrifício pelo Botafogo, tomei muita injeção no joelho, tornozelo, para jogar, para o Botafogo não perder cota, não perder a metade da cota. Então eu era feliz porque eles diziam que era patrimônio. E eu ficava feliz, e eu pensei que era mesmo. Eu achei que no final não foi nada daquilo. Nessa época, com tanta coisa acontecendo, tão rápido, sua cabeça já estava turbulenta. Ele não conseguia mais sair na rua, ir ao banco, fazer suas atividades que antes eram comuns. Àquela altura já era impossível. E lidar com isso, para um menino simples do interior, não era nada fácil. Então Garrincha desencarrilhou no alcoolismo. E seus joelhos, que já tinham um problema crônico, eram castigados, conforme o álcool ia comprometendo a musculatura de Garrincha. Só que, sendo a galinha dos ovos de ouro, sua saúde era sacrificada. Cada turnê que o Botafogo fazia, se Garrincha não estivesse dentro do gramado dando show que todos queriam ver, o valor do acordo fechado era cortado pela metade. Então entupiam o Mané de injeções e infiltrações para que ele pudesse jogar jogo após jogo, sentindo dores quase insuportáveis, com a promessa de que isso seria passageiro e que não acarretaria em problemas maiores. Isso só poderia acabar de um jeito, na sala de cirurgia. O clube não deu suporte nenhum e então a única alternativa foi fazer a operação do seu ligamento por fora do Botafogo. Dentro de campo, Garrincha continuava dando seus shows, mas agora sendo um astro, ele se envolveu em uma das maiores polêmicas da sua vida e que deixou as opiniões muito divididas. Deixou de sua mulher, com quem tinha 7 filhas, e se envolveu com Elza Soares, uma das maiores cantoras da época e muito famosa Brasil afora. Muitos dizem que foi ela mesma quem destruiu a carreira dele. Só que ela diz que o ajudou com a parte do futebol que diz respeito a dinheiro e coisas externas, que precisavam de uma certa malandragem para serem feitas. Mané era o herói nacional, mas extremamente julgado pela sua vida pessoal, como se alguém tivesse alguma coisa a ver com o que ele fazia ou deixava de fazer. Até parece o que acontece hoje com o Neymar, né? Só que, mais uma vez, Garrincha mostrou sua importância para o Brasil, na Copa de 1962 no Chile, onde ele brilhou, e na semifinal foi perseguido o jogo inteiro por um zagueiro chileno, que não o impediu de fazer 2 gols e dar uma assistência nesse jogo. Porém, no final, ele foi expulso depois de perder a cabeça e dar uma joelhada nas costas do zagueiro, e saindo de campo ainda tomou uma pedrada na cabeça jogada da arquibancada, mas o showman jamais poderia ficar de fora da final. Então a federação mexeu os pauzinhos e fizeram o juiz admitir que a expulsão foi um erro, e deram um jeitinho pra ele jogar. O mundo queria ver o anjo das pernas tortas em campo. E aconteceu. Ele foi pra final contra a República Tcheca. E na ausência de Pelé, que tinha se contundido, a estrela de Mané brilhou e o Brasil mais uma vez se sagrou campeão mundial. E aí ele teve seu auge. Foi o artilheiro da competição e recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa. Garrincha era muito mais do que somente um herói. E de volta pra casa, sua mulher, Elza Soares, já estava tomando conta dos negócios. E não deixaria mais ele jogar de graça e engordando os bolsos de quem quer que seja. Anos depois, o Corinthians o contratou. Mas Mané já não carregava mais o mesmo brilho. Parecia estar desapontado com tudo que havia acontecido em sua carreira. Jogou por outros clubes como Flamengo, Portuguesa Carioca, Novo Hamburgo, Olaria e chegou a ter uma breve passagem pela Colômbia, mas todas sem a magia e o brilho que se esperava dele. Em 1973, ficou marcado como sua despedida da seleção e basicamente dos gramados. Conforme Garrincha perdia seus dias de glória, quando o álcool o dominava, agressões físicas aconteciam. Elza cuidou do jogador até onde deu, e em 1982 eles acabaram se divorciando. Depois disso, o ponta-direita, que encantou o mundo, vivia entregue à bebida e por diversas vezes foi internado para o tratamento de lesões no fígado e no pâncreas. Mas fugia sempre que a vigilância relaxava. E com problemas financeiros, Garrincha passou a morar em uma casa alugada pela CBF no bairro Bangu. No dia 19 de janeiro de 1983, Garrincha chegou em casa embriagado e sua esposa ligou pedindo uma ambulância no INAMPS. Em pouco tempo ele foi levado para o posto de assistência médica de Bangu, mas no dia seguinte foi encontrado já sem vida. Garrincha faleceu no Rio de Janeiro, vítima de uma cirrose hepática por conta do alcoolismo. No dia 20 de janeiro de 1983,
O Anjo das Pernas Tortas estava de partida, porém deixou aqui sua contribuição que depois de várias gerações ainda é lembrada com tanta admiração. Não cabe aqui compararmos ele com Pelé, com Neymar ou com Cristiano Ronaldo ou quem quer que seja. Garrincha foi Garrincha e seu nome está marcado. E o que nos resta é agradecer por ele ter dado tanta alegria e deixado uma história tão rica. Talvez a nossa comunidade aqui do canal nem tenha visto o Mané Garrincha jogar, mas deixa aí nos comentários o que você já ouviu falar a respeito dele e o que você acha vendo os vídeos dele jogando naquela época. Eu sou JR, se você gostou do vídeo deixa um like e se inscreve, como eu pedi lá no começo, mas só se você gostou, hein? E se você ainda não viu o vídeo da carreira de Vitor Vázquez e de Fábio Paim, que também não tiveram um final como todos esperavam, só clicar em qualquer um dos dois cards. Espero vocês lá, hein? Até mais!